Nessa hora, continuar com boa fingendes. Eu tô aqui no começo para falar que o Otávio provavelmente vai se afastar um pouco do canal para ele recuperar de uma pequena cirurgia da retirada do siso. Então, caso falte vídeo, não estranhe a ausência do Otávio. Então, por favor, assistam os outros vídeos até o Otávio voltar. Valeu! E aí pessoal, beleza? Hoje no Falando Sobre, eu vou estar falando a diferença entre a educação do Brasil e a educação do Japão, né? Lembrando pessoal, deixando bem avisado, é que esse vídeo eu não quero falar que o Japão é melhor que o Brasil ou que o Brasil é melhor que o Japão, né? E eu também não quero sair atacando, né, o Brasil, porque ultimamente os meus vídeos estão sendo... Alguns brasileiros, no caso, estão sendo... achando que eu tô atacando a cultura do Brasil, né? Então, assim, eu só deixando avisado mesmo que esse vídeo é mais para mostrar a diferença entre a educação japonesa e a educação brasileira, né? Vou estar falando sobre a minha experiência que eu tive, né? E que essa experiência, em geral, fez com que eu tivesse a ideia de mostrar a educação, né? As diferenças e comparar um pouco sobre, né? Lembrando, pessoal, que se você tiver uma opinião diferente e quer deixar nos comentários, deixe, mas lembrando que com respeito e educação sempre, né? Como eu falei, ultimamente meus vídeos, as pessoas estão se sentindo atacadas e vêm querer ofender, né? E falar mal da minha cultura, minha segunda cultura, né? Que é japonesa. Então, assim, uma coisa que eu prezo sempre, pelo respeito e educação, né? Se você tiver uma opinião e quer colocar, deixe nos comentários, mas que você não imponha que sua opinião seja certa, né? Respeite a opinião dos outros, é uma coisa que eu sempre peço, né? Nos meus vídeos, porque os meus vídeos não quero mostrar algo que, tipo, possa atacar outras pessoas, né? Em geral, porque eu mostro que às vezes acontece aquilo e as pessoas levam para o outro lado, né? Mas enfim, espero que vocês possam compreender, né, o vídeo de hoje, entender quais são as diferenças e ver a minha experiência que eu tive para fazer esse vídeo, né? Porque tá bem legal, eu acho, né? Então é isso, espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo de hoje. E bom pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre a diferença entre a educação do Japão e a educação do Brasil, né? Lembrando pessoal, de novo, que eu não quero falar que a cultura do Brasil é pior que do Japão é melhor que do Brasil ou vice-versa, né? Mas é uma coisa que eu quero comparar, porque eu tive recentemente uma experiência não muito agradável, né? Mas na qual no final tudo deu certo, né? E bom, eu vou começar falando sobre essa experiência que eu tive, né? Como eu falei, não foi uma experiência muito legal, porque enfim, vocês vão entender, porque tipo assim, quando a minha mãe tá aqui, né? Porque geralmente minha mãe costuma viajar a trabalho bastante, ela às vezes quando trabalha de casa, ela faz muita reunião, faz muita coisa, né? E às vezes quando ela pede alguma coisa, e eu tenho que receber, né? E como vocês sabem, eu sou deficiente físico, né? Eu sempre deixei isso bem claro, mas eu sou deficiente físico, porém tem coisas que eu consigo ajudar a minha mãe, que é um desses exemplos, buscar encomendas, buscar algumas coisas que ela compra, né? Seja delivery ou outras coisas de mercado, né? E eu fui, né? Esse dia eu fui e ela pediu ovo, pediu essas coisas. E eu pensei, eu acho que será que eu vou conseguir pegar ou não, né? Minha mãe falou que eu conseguiria, né? E porém, pessoal, quando a pessoa chegou, né? É um mercado japonês chamado Hirota. Não sei se na sua cidade ou seu estado tem esse mercado chamado Hirota, mas ele é um mercado japonês, né? Na qual vende um pouco de tudo, entre coisas do Japão, Coreia, China e também coisas brasileiras, né?
E bom, como vocês sabem, eu sou deficiente físico, de novo, lembrando, né? E eu vi que o cara tava com uma caixa grande e cheio de sacola, né? Na qual eu vi que eu realmente não ia conseguir pegar, né? E, enfim, aí eu pedi com educação pro cara, né? Se ele poderia me ajudar a levar pro meu andar, né? E o cara simplesmente, ele fez uma cara de bunda, né? Ele já tava, na verdade, com cara de bunda. Ele só fez mais cara de bunda quando eu pedi educadamente, né? Se ele podia me ajudar ou não, né? Com relação a levar a compra, né? E o cara simplesmente ficou repetindo várias vezes, né? Aqui passa a CET. Aí eu falei, pelo que eu saiba, né? Não passa, né? Aqui é um lugar tranquilo. E realmente aqui não passa, só passa pro lado da avenida, que é para esse lado que vocês não estão vendo, né? Que geralmente é um lugar movimentado, mas pro lado onde a gente sai, os moradores saem, é uma rua normal, tranquilo, né? E eu falei que pelo que eu saiba, não sei se a CET passa, mas eu acho que não, né? E o cara fala, passa ou não passa? Sim ou não, né? O cara foi simplesmente grosso e seco, assim, sabe? Aí eu falei que não. E aí ele ficou olhando assim pro carro com cara de bunda, né? E aí ele falou assim, qual andar que você mora? Eu falei, eu moro no 8º. Aí ele deu uma bufada, assim, sabe? Tipo, assim e pegou, né? Ele me ajudou, só que o tempo todo ele ficou bufando pra mim e me olhando com cara feia, com cara de bunda, né? E aí eu expliquei que o meu andar era tal, né? Que não é. Eu não moro nos últimos andares, né? Eu moro, tipo, no meio do prédio. Então, assim, e meu prédio é pequeno, né? Com relação aos que eu vejo aqui em geral, em volta, né? Que é grande. E então, eu não sei por que o cara ficou bufando. Porque, assim, até onde eu sei, aqui quem mora em prédio pode pedir ajuda, né? Pro entregador subir, né? Subir e entregar a compra, seja o que for, no apartamento, né? É uma coisa que eu vejo que também tem no Japão, na Coreia. Não sei se tem em outros países, mas é uma coisa que é comum, né? Na cultura japonesa, na cultura coreana, que o entregador suba até o seu andar e entregue na porta. E o cara fez isso, né? E até onde eu sei, aqui no Brasil também está começando a ter essa ideia, né, de que o entregador possa subir, por mais que às vezes não pareça seguro aqui no Brasil, né, que realmente não estão tendo alguns prédios, né, estão tendo essa ideia. Aqui no meu prédio, por exemplo, pode subir desde que você desça e receba a pessoa, né, e é o que eu fiz, né, e o cara simplesmente ficou com cara de bunda o tempo todo e aí ele, quando colocou assim, eu cheguei perto da porta, né? Pra não atrapalhar minha mãe, porque agora ela tava em reunião naquele dia, né? Eu simplesmente fiquei com vontade de, tipo, mostrar a cara de bunda que o cara tava pra mim, né? E aí, baforando. Só que, como ela tava em reunião, eu não quis causar, né? Aí ele simplesmente pegou, jogou assim na porta. Aí ele pegou e saiu, né? Eu nem agradeci porque eu acho que nessas horas nem tenho o que agradecer, porque o cara fez o que era necessário, né? Não fez mais do que o necessário. E bom, minha mãe, eu contei para minha mãe ela ficou brava com essa situação, né? Porque era um mercado japonês, né? No caso, que pelo menos tinha que ter educação às pessoas, né? E quando eu falo que é um mercado japonês e que tinha que ter educação, é porque, tipo assim, o mercado é da cultura japonesa. E geralmente, esses lugares têm a educação do Japão, né? De receber bem a pessoa, tratar bem, né, a pessoa, só que não foi o caso, né? Minha mãe reclamou
né, com o Hirota. O Hirota, depois de uns 2 dias, mandou uma carta que vocês vão ver aí, né, que eu tirei uma foto, e pedindo desculpas que isso não ia acontecer e que o entregador era, na verdade, terceirizado, né? Então isso explica muita coisa. Só que ele tava com o uniforme do Hirota, né? Isso que eu acho meio que estranho, porque geralmente quando é terceirizado não usa o uniforme do onde ele tá, mas sim da empresa que ele trabalha, né? Mas tudo bem. É minha visão isso, tá, pessoal? Pode ser que esteja errado com relação a isso, mas o cara tava com o uniforme do Hirota, né? E aí, o que eu achei mais legal é que o Hirota reconheceu o problema, né? Eles meio que pediram desculpas, e nesse pedido de desculpas, eles não só me mandaram uma carta, mas como mandaram uma flor, né? Que vocês estão vendo aí também, né, na foto. E falaram que também mandaram um bombom, mas eu não vi o bombom não, acho que quem entregou comeu, né? Mas enfim, mas na carta eles pediram mil desculpas, né? Que isso não era do Hirota, né? Que era uma coisa que o Hirota não gostava que acontecesse, né? Sobre isso, e que eles iriam investigar sobre esse caso, né? E responsabilizar a pessoa que não quis ajudar, né? E eles pedindo desculpa que também pela minha situação, né? Que eles se solidarizaram meio que comigo, né? Porque colocaram que das próximas vezes que a gente, né? Eu e minha mãe possamos ter melhor experiência com o Hirota, né? Eu achei bem legal, para falar a verdade, né? Porque é um mercado que carrega a educação do Japão, o jeito que o Japão é realmente, né? E só que simplesmente, às vezes, aqui no Brasil não tem esse costume, né? De pedirem desculpa aos estabelecimentos. As pessoas em si, em geral, acabam não sendo tão respeitosas, né, com os próximos, e é isso que me fez a ideia de fazer esse vídeo, justamente falar sobre a educação, a diferença cultural entre Brasil e Japão, né? Como vocês puderam ver, já pode ver a diferença, né? O entregador é do Brasil, o mercado era japonês, o cara foi simplesmente grosso, seco e às vezes foi até um pouco de sem educação e empatia, né? E o mercado japonês pediu desculpa devido ao comportamento do cara. Eu só acho que se o cara for da parte dele, só falta ele falar que foi racismo, porque vocês, pela palavra que eu falei, que pode falar que é racismo, vocês podem entender como que ele era, né? E eu simplesmente não fui sem educação com o cara, né? Eu fui educado e pedi se ele podia ou não ajudar, né? Mas eu não fui grosso como ele foi grosso comigo, né? Então, como do jeito que o Brasil eu acho que se perguntarem para ele podia justificar que foi racismo ou coisa assim, porque, né? Do jeito que tá, mas enfim, eu acho que foi resolvido até, porque eles não falaram mais nada, né? O mercado, o Hirota, mas eu gostei desse resposta que o Hirota teve, foi até rápido, né? Porque minha mãe abriu uma reclamação em um dia e deu um outro dia e já estavam mandando pedido de desculpa, né? E a flor lá, eu achei bem legal, porque isso mostra como é diferente um pouco a educação de educação, né, entre Brasil e Japão, né? Não tô falando que a educação do Brasil é ruim e também não quero generalizar, mas eu percebo que algumas pessoas, né, uma parte assim, que é meio que assim, sabe? É grosso, seco, estúpido, não pensa no próximo, não tem empatia, né? Com relação a quem tem empatia e educado, é muito pequeno, né? Essa parte de que a pessoa que é educada, ele tem empatia, respeita o próximo com relação a quem não respeita aqui no Brasil. Percebo muito isso, né? O quanto
discrepante nessa parte da educação do Brasil. E eu vou falar as principais diferenças agora sobre a educação do Brasil e o Japão. E bom, pessoal, vamos começar falando sobre o Brasil, né? Depois eu vou falar com relação ao Japão. E lembrando, pessoal, eu não vou falar tanto bem quanto mal. Vou ver e dar a minha visão para vocês, que provavelmente vocês podem aceitar ou não, né? Concordar ou não. Mas primeiro, né? Eu acho que as crianças do Brasil, elas são bem mal educadas, né? E o porquê que eu falo isso, né? Eu vejo que muitas crianças, adolescentes, não respeitam os mais velhos. Nem os pais respeitam, pelo que eu vejo, né? Porque senão não ia ter muito caso de adolescente revoltado querendo matando os pais, né? Os pais, os avós, os irmãos, né? E tem muito caso assim aqui no Brasil, infelizmente, né? Parece que aqui não... as pessoas, os familiares, né, não ensinam muito sobre ter respeito pelos mais velhos, né? E aí a criança cresce revoltada e dá no que dá, né? Eu sei que não são todos assim, mas eu acho que é o que eu vejo, assim, sabe? E com relação à educação das crianças, eu acho que não é só os pais que têm que ensinar, e sim a escola também tem que ensinar, né? Eu vejo muita escola, todas as escolas que eu já estudei, falaram que a educação vem de casa, mas eu acho que não é só de casa. A escola também tem que ensinar sobre respeito e educação, né? Os pais ensinam, obviamente, a educação em casa, porém, na escola, eu acho que é ensinado a você viver em sociedade, né? Aprender as coisas que você não vai usar no futuro, né? Tipo, báscara, coisas assim. Mas você aprende a ter empatia pelos outros e respeitar os mais velhos, que seriam os professores, porque eles têm mais sabedoria que você, né? E não é assim, aqui parece que tipo, a criança não respeita, não tem respeito, e ainda por cima, muitas das vezes é mimada, né, pelos pais, e eu acho isso muito errado, né. Eu vou dar um exemplo no vídeo que vocês vão ver agora. Bom, o segundo ponto que eu acho que mostra a educação do Brasil é com relação ao trabalho. O porquê? Já não é a primeira vez que eu falo isso em vídeo, né? No meu vídeo que eu falo porque que eu parei, né, de fazer vídeo por uns dias, eu falei a minha situação e vocês viram o quanta coisa aconteceu durante esse meio tempo, né? E bom, para falar a verdade, eu vejo que muitas das pessoas acabam trabalhando em alguma coisa e não é porque ela não goste, né, do trabalho que ela tem que trabalhar de mau jeito, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu também já vi outros youtubers do Brasil, inclusive, falando, né, que tipo... Pessoas que trabalham com o público têm que saber diferenciar os problemas pessoais dos problemas do trabalho, né? E eu vejo que muitos parece que não separam. E muitos acabam descarregando esse lado, né? O lado que eles estão sobrecarregados devido à vida pessoal, nos clientes, nas pessoas que eles estão trabalhando. E eu acho isso muito errado, né? E como aconteceu comigo, né? O cara foi simplesmente... não quis me ajudar, né? E quando ele me ajudou, ele ficou de má vontade, né? Ficou bufando o tempo todo, ficou perguntando o tempo todo se o CT passa lá, né? E eu vejo o quanto isso influencia, né? No trabalho, não só no trabalho da pessoa, porque ela pode ser que tome uma punição, né? Quando alguém reclama, mas também com quem tá lidando com a pessoa que tá trabalhando, né? Tipo, o cliente.
né? O cliente vai ficar insatisfeito, seja na hora de você pedir a comida, de você negociar um trabalho por fora, né, em algumas empresas, e a pessoa simplesmente tá trabalhando porque ela precisa do dinheiro, mas ela não gosta do trabalho, fora os problemas pessoais que devem juntar na cabeça das pessoas e a pessoa descarrega nos clientes, né? Eu acho que isso é um grande problema que tem aqui no Brasil. E como eu falei, isso não é só eu que falo, tem outro youtuber que eu assisto que, inclusive, ele fala a mesma coisa, que tipo, se você trabalha com pessoas, né, clientes, ou público, você tem que saber diferenciar sobre a sua vida pessoal e a vida do trabalho, né? Porque você juntar tudo, você vai atender mal, vai tratar mal quem não tem nada a ver com isso, né? E é uma coisa que eu percebo, né? O quanto isso realmente é verdade, porque muitas das vezes que eu vi alguma coisa parecida, é porque a pessoa tava tendo um mau dia, né? E todo mundo pode ter um mau dia, mas sei lá, acho que nem o cara falou, se você tem um mau dia, tá tendo um mau dia, você não te dá o direito de sair maltratando os seus clientes, né? O seu público, né? Eu acho que isso é bem verdade, né? Em que, infelizmente, aqui no Brasil, essa parte é bem comum, né? Não são todos, obviamente, mas uma grande parte faz isso, né? Parece que não tá lá por causa do dinheiro e dane-se se tá atendendo bem, mal, que não importa, né? Porque não gosta do trabalho e, infelizmente, prejudica a pessoa, né, ela mesma, como a empresa, né, que infelizmente às vezes acontece bastante isso, para falar a verdade, né. E bom, o terceiro ponto, né, da educação do Brasil, que eu acho que realmente é um problema, é a ignorância das pessoas. O porquê? Como eu já vinha falando nos meus últimos vídeos, parece que aqui no Brasil, quando você pensa diferente, as pessoas não gostam, né? Parece que as pessoas te atacam porque acham que isso tá certo, né? E eu acho isso muito triste. As pessoas não respeitam, não veem o próximo, né? Tipo, não tem, como que posso dizer, que esqueci a palavra, não tem reciprocidade com o próximo, né? Parece que as pessoas aqui no Brasil são tão ignorantes, né? Ao ponto de serem mal educadas, né? E eu vou estar deixando de novo um exemplo, né? Que eu vi no Instagram. Você, na verdade, me lembra muito de um tubarão martelo, sabe? Aqueles que tem os olhinhos que são assim, bem longe. What language is that? Portuguese. What'd you say? I said you have beautiful eyes. Absolutely, just the hazel really pops. Thank you. That's so sweet. Yeah, Na absolutely. qual uma americana pediu para uma brasileira, né, falar a língua dela, que seria o português, e ela simplesmente xingou a americana, né? E depois ela traduziu como sendo que ela estivesse elogiando a americana. Só para vocês terem uma ideia, o que eu não tô mentindo, o como as pessoas são ignorantes nisso, né? Em nenhum momento a americana foi sem educação com a brasileira, mas a brasileira foi ignorante, né? Infelizmente tem muito isso aqui no Brasil, né? Eu acho que é uma das coisas que eu também não gosto com relação a isso. Eu acho que juntando essas coisas, as três coisas que eu falei aqui, poderia colocar mais coisa? Poderia, mas aí todo mundo ia se ofender, né? E já que com três coisas já vão se ofender, imagina se eu colocasse mais, né? Então, assim, eu acho que se essas três coisas fossem arrumadas, né? As crianças tivessem melhor educação, não só pelos pais, mas pela escola, as pessoas que não estão felizes com o trabalho, pelo menos separar, né, o dia ruim delas com o trabalho, e também com a ignorância de algumas pessoas, eu acho que o Brasil ia ser um país muito bom, né? Muito respeitado também pelos outros países, na qual eu acho que, infelizmente, isso
não vai acontecer, né? Devido a essas pessoas serem ignorantes, ao ponto de até serem mal educadas e não saberem, né, diferenciar uma coisa da outra. Enfim, é uma coisa, eu acho que triste. Agora, vamos falar do Japão, da educação dos japoneses. E bom, pessoal, como eu falei, agora eu vou falar do Japão. E como no Brasil eu fiz 3 pontos, né? No Japão também vai ter 3 pontos para igualar, né? E bom, vamos começar falando da educação das crianças no Japão, né? É uma coisa que é bem diferente e discrepante aqui do Brasil, né? Na qual a educação das crianças no Japão, elas são ensinadas desde cedo a serem independentes e serem educadas com os mais velhos, né? Como eu falei no meu último vídeo, né, dos idosos, o Japão preza muito pelos mais velhos, porque os mais velhos têm a experiência a mais, né, que os novos, têm sabedoria, né? Então isso é ensinado desde cedo a criança, né? E eu percebo uma coisa, pessoal, é que, tipo, tem um programa na Netflix, na qual, eu não sei o nome, né, mas mostra o dia a dia das crianças japonesas, né, e aqui no Brasil não foi bem visto, porque mostra as crianças meio que, tipo, indo fazer compra, indo ajudar os pais em alguma coisa de trabalho, né, de restaurante, e são pequenininhos, né, isso foi mal visto pelos brasileiros, né, eu acho que isso foi um pouco estranho, porque, tipo assim, as crianças estão sendo ensinadas a serem independentes, não serem adultas, né? Como aqui no Brasil porque muitas das vezes eu percebo que as crianças aqui do Brasil, além de serem mimadas, eles tentam copiar coisas que os adultos fazem, né? Tanto que tem muita criança aí engravidando, assim, né? E fumando, usando droga, porque vê adulto fazendo, né? E no Japão já não tem muito isso, né? As crianças não são mimadas, né? Se vocês verem vídeos de rua do Japão, da Coreia ou da China, na cultura oriental em geral, ou até mesmo em outras culturas, vocês não vão ver crianças pirracentas chorando, fazendo escândalo no meio do shopping, do mercado, que nem aqui no Brasil, né? E a família, tipo, não estando nem aí, ou falando que vai bater se a criança não parar de chorar, né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo, né? O quanto é diferente a educação da criança com relação à criança aqui do Brasil, né? Eu acho mais legal a educação do Japão com relação a isso, porque ensina a criança, né, a crescer melhor, como uma pessoa melhor. Se ela for fazer coisas erradas no futuro, aí é a criança, né? Mas no geral é ensinado, como eu falei, a respeitar os mais velhos, ter empatia, né? Saber lidar com algumas situações e ser independentes. Por isso que vocês veem em alguns vídeos, né, de outros youtubers, crianças indo para a escola sozinho, né? Indo em um grupo sozinhas, né? Porque é ensinado que você tem que ser independente. Já aqui no Brasil, a independência é um pouco diferente. E bom, pessoal, a última diferença da educação japonesa é que eu percebo que no Japão as pessoas têm mais empatia pelos próximos, né? Porque, como eu falei, lá respeita as pessoas, né? Tem uma educação diferente. E, bom, o que eu quero dizer, porque lá no Japão, mesmo que você é idoso ou deficiente físico, as pessoas te tratam de igual para igual, né? Te ajudam, obviamente. Tem uma coisa que eu acho muito legal no Japão, que eu não sei se tem no Brasil, deve ter, né? Mas no Shinkansen, né? Que seria um trem-bala do Japão, no Shinkansen eles têm aquelas pessoas, né, que ficam fora do trem, né? E quando o trem chega, eu não sei se o piloto, né, do Shinkansen, ou até mesmo quem tá trabalhando no outro ponto lá, avisa a próxima estação que existe alguém com problemas de mobilidade, né? Aí essa pessoa que trabalha no outro ponto, né, no
num outro lugar, ele vai lá, pega uma rampa, ou vai ajudar a pessoa, né? E eu acho isso muito legal, né? Eu acho que ter empatia pelo próximo, seja pela deficiência física ou não, eu acho isso muito importante. Eu acho que também falta muito aqui no Brasil, né? E como eu falei, não tô querendo falar que o Brasil é ruim, mas eu acho que tem muitas coisas que o Brasil poderia melhorar com relação a isso. Até mesmo pegar um pouco da educação do Japão e trazer para o Brasil, né? Porque eu acho que isso seria muito importante, porque aí as pessoas provavelmente iriam, sei lá, serem mais educadas, assim, sabe? Respeitosos com os próximos. Eu acho que se pegasse um pouquinho disso, o Brasil ia ser muito melhor, né, com relação à educação, né? Ensinar as crianças a respeitarem os adultos, não ensinar que, tipo, você tem que ser igual aos adultos, no sentido de beber, fumar, engravidar, né, ou outras coisas promíscuas, mas respeitar, né? Não serem mimadas, pessoas trabalharem, mesmo que não goste do trabalho, trabalhar com respeito, né? Porque ela tá trabalhando, melhor que não tá trabalhando. Saber diferenciar os problemas pessoais do trabalho, né? Não colocar os problemas pessoais no trabalho, que senão você vai atender mal os clientes e vai desenvolver mal o seu trabalho, né? Eu acho que se tivesse tudo isso, o Brasil ia ser um bom país e ia ser visto com os bons olhos, né? Mas, infelizmente, eu acho que isso peca um pouquinho, né? Mas não tô falando que o Brasil é ruim, né? O Brasil tem os seus lados positivos, né? Na qual são um país que, digamos, acolhe as pessoas, né? Aquelas pessoas que estão fugindo das guerras, estão fugindo de desastres naturais, entre outras coisas, que o Brasil é bom, né? Não tô falando que o Brasil é ruim, mas peca na parte da educação entre as pessoas em si. E como eu falei, pessoal, antes de iniciar o vídeo, deixe a opinião de vocês nos comentários, beleza? Lembrando que com respeito e educação sempre, né? Se você tiver uma opinião diferente, deixe nos comentários, mas respeitando a minha opinião, que eu vou respeitar a sua, respeitando a opinião de outras pessoas que vão deixar a sua opinião nos comentários, não querem impor, beleza? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, assistido até o final. E como eu falei, deixe a opinião de vocês nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, assistido até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!